As montanhas da Mantiqueira Mineira sempre foram palco para verdadeiros espetáculos. Da natureza exuberante à cultura caipira que tanto nos orgulha e nos inspira. E é aqui que os acordes da sanfona anunciaram há quase um século atrás o nascimento daquele que seria uma das maiores vozes do rádio e dos palcos de toda a região. Um homem de simplicidade e talento genuínos que viria a transformar a vida de muita gente. Eu quero que tu saibas que está... Luiz Rodrigues da Silva, o Zé Campeiro, nasceu na zona rural de Cristina e foi registrado em Pedralva, sul de Minas Gerais, em 17 de março de 1930. Seus pais, Pedro Rodrigues da Silva e Dona Quitéria Ana de Jesus, eram colonos da fazenda Pedra Branca, onde Luiz, caçula de 8 irmãos, viveu até completar seus 12 anos. A minha história começou com um pessoal que meu pai fazia assim, festa de São Pedro, meu pai chamava Pedro. Todo ano meu pai fazia aquela festa de São Pedro lá em casa, ó, acendia com as fogueiras, né? E a cabocada ia tudo terço lá e tal, né? E eu com o campeirinho, né? A pequenininha, né? Aí, rapaz, aquele pessoal ficava cantando fogo, não andava naquele tempo, usava muito cantar desafio, né? Pagava, né, pra cantar desafio, né? Ficava ali cantando desafio, e dava moedinha pra nós. Aí enquanto ali começou. Aí meu pai foi Aparecido, comprou um violão, um cavaquinho pros 2 irmãos mais velhos, né? Eles iam pra roça, eles não gostavam que nós pegava no instrumento deles, né? Eles iam pra roça, ficar reinando também. Um dia o irmão mais velho chegou, achou eu tocando o violão dele, mexendo no violão dele, ficou bravo comigo. E eu já tinha aprendido uma posição no violão, com o homem lá, tava tocando, e meu pai achou bonito aquilo, né? Tava tocando, meu irmão chegou, queria tomar o violão de mim, e falou, meu pai, não senhor, a partir de hoje o violão é dele. Você não aprende nada? Ele tá aprendendo? Desde criança, Luiz já demonstrava seu talento musical. Encantou-se pela sanfona, que aprendeu apenas observando a mãe tocar. Além disso, era dono de uma voz afinada e melodiosa. Tais atributos também eram notados em seu irmão, Domingos, 2 anos mais velho. No ano de 1942, após o falecimento da mãe, saíram de casa em busca de recursos. Aos 12 anos de idade, Luiz e seu irmão Domingos puseram a sanfona nas costas e saíram de cidade em cidade, apresentando-se para sobreviverem. Assim, com Luiz tocando viola e Domingos tocando violão, formou-se a dupla caipira Zé Campeiro e Campeirinho. Eu sou Tony Vieira, de Maria da Fé, e conheci o Zé Campeiro desde criança, desde eu na idade de 10 anos. Eu ouvia falar da dupla Zé Campeiro e Campeirinho, eu ouvia no rádio, não conhecia. Mas depois de adulto, fui para São Paulo, voltei para Maria da Fé, sempre com vontade de cantar e cantava para todo lado. Aí eu conheci o Zé Campeiro. Eu sou o Rosano, eu conheci o Zé Campeiro há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás, lembrando do Zé Campeiro e Campeirinho, que foi a primeira dupla do Zé Campeiro, né? Somente você quer... Bom, eu, desde a infância, né, adolescência, a gente cresceu ouvindo Zé Campeiro e Campeirinho, sabe? Quando naquela época tinha a dupla Tonico Tinoco e outras duplas, mas nós sempre preferíamos Zé Campeiro e Campeirinho, que cantava ao vivo na Rádio Itajubá. O Campeirinho é bom de viola, então nós era fã deles, porque eles eram famosos, como eu falei para você, aquele dia que você esteve aqui, ele era assim, na época o Tonico Tinoco, entendeu? Os irmãos decidiram se mudar para Itajubá. Domingos iria trabalhar na fábrica de armas, hoje a Imbel. Em suas apresentações, eram sempre incentivados a seguir a carreira musical. Meu nome é José Vitor Cesários, sou empresário, nasci em Maria da Fé, na Mato do Isidoro. E o Zé Campeiro, exatamente, eu conheci, vi a primeira vez na Mato do Isidoro, quando o doutor Luiz Fernando era candidato a deputado federal. Tinha uma barraca lá e uma meia festinha, e o Zé Campeiro e Campeirinho estavam fazendo um show para dar alegria para as pessoas que estavam esperando o doutor Luiz, que era candidato a deputado.
E lá foi uma surpresa para mim, eu fiquei feliz eu vendo eles cantar, que eu gosto de viola, gosto dessa música raiz, né? Em 1951, mudaram-se para Ouro Fino e venceram importantes concursos de violeiros. Se apresentaram no Circo Internacional, onde receberam convite para ir com a caravana Brasil afora. A dupla fez turnê em São Paulo, onde se apresentou com artistas famosos do rádio e foram apadrinhados por Tunico e Tinoco. A partir de agora, com vocês, a dupla Coração do Brasil, Tunico e Tinoco, cantando e apresentando gente nova muito boa. Foi quando gravaram o primeiro disco em 78 rotações no Rio de Janeiro. O disco teve boa vendagem, mas os meninos decidiram permanecer em Itajubá. Em 1955, Zé Campeiro casou-se com Dona Hilda. Domingos também se casou no ano seguinte. Decidiram então a se dedicarem aos seus casamentos, chegando ao fim o trabalho da dupla Zé Campeiro e Campeirinho. Após a separação da dupla, Zé Campeiro começou a sua carreira no rádio como apresentador, atuando na Rádio Itajubá AM, apresentando todas as manhãs o Arraial do Zé Campeiro, que tornou-se o programa mais famoso do rádio em Itajubá e região. Locutor, eu falava para o Campeiro, se você tivesse ido para São Paulo naquela época, você era um profissional lá de nome, acima do Zé Bete. Na época o Zé Bete comandava no pedaço, né? Você dava de 10-0 no Zé Bete. O sucesso foi tão grande que o apresentador ganhou também todas as tardes o Recanto Sertanejo e Na Beira da Casa Grande. E assim viu sua popularidade atravessar fronteiras e espalhar-se pelo Brasil. Eu sou o juiz Willis Vilas Boas, sou filho de Itajubá, nasci e fui criado nesta região e tinha assim uma amizade muito próxima e muito feliz com o nosso popular Zé Campeiro, né? E eu era criança e nós ficamos um período em Itajubá sem nenhuma rádio em Itajubá. Imagine vocês naquela época, né? A gente ligava a televisão só à noite, só pegava a TV Tupi. Aí depois de uns anos a Rádio Itajubá voltou ao ar novamente. Ela funcionava ali no Sindicato dos Tecelões, ali no bairro da Varginha, né? E o Zé Campeiro tinha um programa que eu me lembro muito bem, que era Na Beira da Casa Grande. E era um sucesso total esses programas do Zé Campeiro. É um programa muito ouvido naquela época, uma audiência muito alta mesmo. E ele fazia assim de uma maneira tão elegante que a turma ficava feliz em ouvir o programa que ele, na beira da casa grande e tal, e falava tudo. Na simplicidade, na maneira de falar e tal. Tudo que ele passava era tudo de coração aberto. Quando eu trabalhei com o Campeiro na Rádio Itajubá, eu comecei como operador de som e fiz muitos programas com ele, inclusive o mais famoso, Na Beira da Casa Grande. Ele fazia das 17 às 18 horas, de segunda a sexta, e esse programa marcou muita gente, né? Principalmente a minha geração. Hoje eu estou com 51 anos, mas acredito que as pessoas que têm essa idade, ou um pouco mais ou um pouco menos, curtiam muito o Zé Campeiro, que era um programa bem raiz, bem sertanejo, falava a linguagem do caipira, e era um programa, né, que chegava na casa do ouvinte e remetia quem estava ouvindo lá no passado, lá na roça. Então foi um programa que marcou demais. Na Beira da Casa Grande, compadre. Então, pra você que tem saudade do Zé Campeiro quando não tinha bichinho na cara, agora eu tô meio velho, mas ainda dá pra fazer, né? Na beira da Casa Grande, compadre. Passa-se o tempo e eu vim morar em Itajubá.
e acabei ficando mais perto do Zé Campeiro através da Rádio Itajubá, que eu tinha um programa lá de Meia Hora Sertaneja. Daí o Zé Campeiro ensinava tudo para nós, um homem de peso, um homem de caráter libado, sabe, honesto, cuidadoso, conhecimento da música que ele tinha e fazia do jeito que fazia, à beira da Casa Grande. Aquilo lá foi dando uma sustentabilidade na gente de pensar ir para frente através do programa. Durante o período de sucesso no rádio, Zé Campeiro formou novas duplas com novos parceiros: Zé Campeiro e Heleno, Zé Campeiro e Ramiro, Zé Campeiro e Campeirinho Júnior, seu sobrinho, Zé Campeiro e Zé Paixão, Zé Campeiro e Natalino, Zé Campeiro e Luizinho, Zé Campeiro e Delgado, Zé Campeiro e Pedroso e, finalmente, Zé Campeiro e Rosano, seu último parceiro. Sou o Delgado, né? Sou de Maria da Fé. E eu conheci o Zé por intermédio do Mauri. O Mauri me viu cantando lá na cantina de Maria da Fé. Falou: Delgado, você tem uma voz bonita. Eu tenho um rapaz lá em Itajubá, que é o Zé Campeiro. Ele gostaria muito de se conhecer, entendeu? E marcou um dia pra gente se conhecer. Descemos, cantamos lá no porãozinho da casa dele, primeira música, né? Ele falou: olha, Delgado, se você quiser fazer uma drupa, já está feita a drupa. E já vamos cantar na exposição. E já pegou um show para nós na exposição. Assim, imediatamente. E daí por diante foi uma maravilha. Cantamos junto quase 15 anos. Ou mais de 15 anos, um pouco. Tocamos forró juntos, fizemos muito show, viajamos muito. A última gravação que ele fez foi comigo. Nós gravamos um CDzinho com 12 músicas. Foi a última gravação que ele fez. Ele convidou eu para fazer essa gravação, que as modas que cantava com o irmão dele, o Campeirinho, só eu que sabia. Os outros parceiros que passou por ele, ninguém sabia. É tanto que nós gravamos uma moda que era a letra e música deles, chama Galo Carijó, é o que arrastou o CDzinho. Graças a Deus arrastou o CDzinho. Apostando 1000 cruzeiros, puse um prêmio milhão. Todo mundo gostou, todo mundo pede na Rádio Itajubá para tocar. Na Rádio Itajubá, na Panorama, em Brasópolis, toca até lá no Paraná. A minha relação de trabalho com o Zé Campeiro foi muito boa, sabe? Foi muito bom. E ele tinha outra drupa e eu tinha a minha drupa também, né? Mas sempre que a gente encontrava, né? Como ele falava, né? A gente já namorava assim a voz um do outro, né? E então chegou um momento que ele ficou sem parceiro e eu também fiquei. E então dentro daquele momento, dentro ali de 2 semanas, né? Ele me chamou e eu na casa dele, falou: ô Rosano, vamos pegar nós dois. Falei: vamos, né? E aí nós fizemos um primeiro ensaio na casa dele num dia de sábado, né? Quando chegou no domingo, ele falou para mim: você vem amanhã cedo que nós vamos para a rádio. Falei: Zé, como que a gente vai para a rádio? Nós fizemos um primeiro ensaio, nós vamos para a rádio. Ele falou: tá ótimo, nós vamos fazer isso aí. Aí, quando foi no domingo, eu já vim, fomos para a rádio e dali nós não saímos mais, já fizemos o programa, fazia todos os domingos na rádio, ao vivo, né? Fica lá na beirada do asfalto, pedaço de chão que eu mais Antes eu tinha dupla, minha Paixão com o Joãozinho. Aí na época eu vim para Itajubá, aí ficamos conhecendo o Campeiro, eu ia na casa dele. Aí ele cantava, eles gostavam de ver nós cantar, né? E depois, correr o tempo, aí fizemos uma dupla. Assim foi nas brincadeiras nossas, ensaiava, cantava junto. Ele gostava de cantar comigo por causa de segunda minha, não sei o que era, não, coisa. E tocava viola. Começamos a cantar assim, de brincadeira, coisa. Um dia lá ele parou com a dupla dele, 70 e pouco, nós já começamos a cantar. Até longo, se for falar para você, e outra coisa, falar do Campeiro, é como eu falei para você, chovendo molhado. Então ele era bom para escrever. É como eu falei para você, na caneta ele era bom. Então ele fazia as letras e eu falei assim: Juda, põe a música para mim aqui. Vamos para a música. Eu arrumava lá, punha a música
Mas ele que era bom na caneta. Os violeiros do meu coração, muitas vezes lá em casa tem me visitado. Lá cantamos, comemos e bebemos. Radialista, cantor e compositor de centenas de músicas, Zé Campeiro inaugurou também em Itajubá o Forró do Zé Campeiro, casa de shows que ficou ativa por 25 anos. O bailão do Zé Campeiro, ou forró do Zé Campeiro, como era chamado, né? E aquilo também ele congregava as pessoas, era um ingresso modesto, ele dava oportunidade para os violeiros da região ir lá tocar, esse pessoal do campo que vinha, tal, os artistas, né? Vamos dizer assim, os artistas domésticos, né? E eles vinham para lá e expunham suas músicas, suas letras, tudo, e aquilo era um sucesso, o bailão do Zé Campeiro. Aí ele falou, eu quero que você vai cantar no meu forró. Aí eu não tinha nem noção de cachê, o que cobrava. Aí eu falava, nós vamos lá, vamos de graça mesmo. Ele falou, não, ele me ensinou, você vai cantar, o cantor tem que ganhar. Eu vou estipular tanto por você, tá bom? Aí eu falei, nossa, que beleza, cantar eu já gosto, e cantar ganhando melhor ainda, né? Aí ficamos fregueses, eu ia assim 2 vezes no mês, lá no forró dele, com a minha dupla, aí arrumamos até uma banda, eu levava até uma banda lá pra tocar e fazer forró. Ficou muitos anos, durou muitos anos essa relação. E ele não ensinava muito sobre isso daí. Ah, demais, sem saudade do forró. A gente passou ali umas horas meio apertadas, mas deu muita alegria o forró. 22 anos. Eu comecei o forró na exposição, de lá fui para Lira São José, da Lira São José foi lá para o Albatroz, do Albatroz veio lá para Ponte P4, lá por aquele Casa de Gado Paixão, voltamos novamente para 81, certo? Você lembra como é que eu fazia minha propaganda do forró? Eu falava assim, a senhora que tem um maridão que enche a lata todo fim de semana, aquele maridão bom, coitado, não deixa ele no forró do Zé Campeiro não. Porque lá tem a ferve de mulher bonita. Se ele for lá, é um abraço pro seu maridão. Aí que o povo ia. ia junto. Recebeu prêmios e homenagens significativas, entre elas, moção honrosa da Câmara de Vereadores de Itajubá, homenagem da Prefeitura de Itajubá na gestão do Dr. Jorge Moalen, além de seu nome para denominar a concha acústica da Praça Teodomiro Santiago. Igualzinho um carro que vai na corrida, os ponteiros marcam do mesmo castelo que um dia reinou. Zé Campeiro não ficou conhecido apenas por sua voz afinada, letras marcantes e honrarias recebidas. As maiores marcas que deixou ficaram gravadas nas vidas daqueles que conheceram e conviveram com ele, também fora dos palcos. É um negócio muito interessante, que me apresentando, eu sou engenheiro eletricista, formado pela Unife em 69, mas o Zé Campeiro casou com a minha tia quando eu tinha aí por volta de 10, 12 anos de idade, né? E cresci escutando ele cantar moda. E quando o papai uma vez teve um problema aí quebrou, ficou em dificuldade, o Zé Campeiro me arranjou um emprego na Rádio Itajubá. ZY5 Rádio Itajubá, 1330 kHz, falando para Itajubá e o mundo. E eu fui lá varrer a rádio, limpar, arrumar os discos na discoteca e com isso eu me aproximei do pessoal mais importante ali de Itajubá e um colega me levou para estudar engenharia. Então eu digo que eu sou engenheiro eletricista por conta do Zé Campeiro ter me arrumado esse emprego na rádio. Ele era demais, uma pessoa agradável, brincalhão demais, né? Ele era demais, sabe? E teve um dia que nós fomos aqui no Parque Exposição de Itajubá. Era uma festa, na época que o BPS era presidente lá do sindicato, sabe? E a gente foi lá para fazer lá namoração com eles lá. Então teve, não lembro mais, mas foi um médico lá que falou para o Zé Campeiro assim, Zé, se você fizer o BPS dar uma risada, nós vamos dar 100 mil reais para você aqui, 100 cruzeiros na época. Aí o Zé Campeiro foi contando piada, e o BPS não ria não, sabe? Até que chegou um momento que ele contou o BPS deu uma risada, sabe? Aí, então isso aí marcou muito para nós, sabe? O Zé, nos batidores, ele era uma pessoa assim que... Sabe aquela pessoa que faz você rir, não deixa você ficar triste, sabe? Contava piada constantemente, o negócio dele, o Zé, ele conversando, você já ria, sabe? Era uma pessoa que... Eu saí para viajar com ele,
A gente ia rindo daquilo lá, porque o Zé era fora de série. Agora, como homem, era muito bom, sabe? Uma pessoa muito honesta, o Zé era uma pessoa muito honesta. Muito bom para a família. Isso foi os marcos que eu tenho dele, sabe? Então o Zé Campeiro, dentro dos bastidores, ele era impossível, sabe? A hora que ia cantar, mudava, aí era sério, seríssimo. Eu cantei com ele e ele era assim. Se eu farseasse um pouquinho ali, ele já olhava de mim com a cara feia, você entendeu? Ele tinha que fazer perfeito, né? Então por isso que eu digo para você que eu aprendi muito com ele por causa disso, né? Eu fui numa proximidade muito grande com ele, a gente dava uma palhinha junto no violão, eu sempre observando o professor, né? Alguma posição ele me ensinava e tal. E lá na minha roça, em Delfim Moreira, na minha propriedade rural, eu arei uma porção de terras, certa vez, e prometi para os aradores, arados na base de bois, eram 2 arados, o pessoal da Barra arando lá para mim, e eu prometi que ia levar o Zé Campeiro para ele fazer uma apresentação lá no encerramento do trabalho. E o Zé Campeiro era um artista tão famoso que o pessoal trabalhou ainda com mais amor ainda, sempre falando, ó doutor, vai trazer o Zé Campeiro para nós no final. Eu falei, vou. Aí eu pedi ao Zé Campeiro, ele foi gentilmente lá, no encerramento que nós fizemos lá na roça, né? Assamos uma carninha lá, juntamos peões lá da região, tudo, e eu improvisei um palcozinho para ele lá no quintal, e ele deu o show de sempre, né? E aquilo cativava, as pessoas até choravam, né? De ver o Zé Campeiro pessoalmente na batuta cultural da música raiz e sertaneja, né? Ele cantava a música dele, o pessoal pedia, olha, canta aquela da polícia, não sei o quê, correndo atrás. Ninguém me prende, não pega não. Ninguém me prende, não pega não. Ninguém me pega, sou liso que nem sabão. Ninguém me pega, sou liso que nem sabão. Nós ficamos amigos lá dentro da rádio, porque ele comandava o programa dele lá. Eu só sei que o relacionamento nosso era de dentro da rádio, mas eu fui aprendendo com ele tudo, ele me explicava, falava e tal, e dava oportunidade para a gente conhecer músicas duplas diferentes, tocando e falando e cantando, né? Entendeu? Eu tenho um pouco da cultura do Zé Campeiro na minha vida profissional hoje, né? Porque eu sou locutor na Panorama, e um pouco do que eu sou como radialista é uma inspiração do Zé Campeiro. Aquele jeito simples de falar com as pessoas, com ouvintes, de tratar as pessoas, aquela humildade, a verdadeira pessoa, né? E o Zé era assim, ele era verdadeiro, tanto no rádio como no pessoal. E ele era a mesma pessoa, não tinha mudança. A mesma pessoa que era lá no programa, alegre, tranquilidade total. As pessoas perguntavam alguma coisa, ele dava atenção, falava, assim, entendeu? E era assim, a labuta dele no dia a dia, lá e fora, era do mesmo jeito, a mesma pessoa de sempre. Alegre, contente, entendeu? Um ensinamento de vida para nós, vamos dizer assim. E com essa influência da música sertaneja, que eu sempre gostei muito, acabei durante uns períodos escrevendo as modas, aquelas manias que a gente tem, e eu escrevi a letra, o Zé Campeiro fazia a música. Tem uma meia dúzia aí até gravada por ele, né? E tem uma que ele fez da minha vida, que chama Mineiro da Gema, que ele conta a minha história ligado com a minha família, etc. Então é um homem que na minha vida ele teve uma influência muito grande, porque ele era uma pessoa que trazia alegria. Ele não trabalhava com sofrimento, nada. Todo lugar que ele ia, ele trazia alegria para os outros. E isso passou para a família de maneira geral. Então essa alegria que tem na família dele, é o espírito do Zé Campeiro, uma competência muito grande, um conhecimento muito grande. Então eu tenho ele no meu coração. Tudo que por onde eu passei, eu aprendi com algumas pessoas. Ele foi um deles, o primeiro. A minha emoção de falar isso do Zé Campeiro é que, por eu estar recém-chegado da roça também, aprendi muito com ele. E como ele era uma pessoa culta no sentido de música, mas saber viver bem como ele,
Ele falava sempre uma palavra gostosa de ouvir. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Do seu casamento com Dona Hilda, que durou até a sua partida, vieram 4 filhos: Celeste, enfermeira e cantora; Marina, professora; Renata, enfermeira; e Luiz Guilherme, motorista e tocador de viola. Eu acho que importante do legado do meu pai foi o amor pela música sertaneja raiz. Como comunicador que falava para todas as pessoas, para todas as idades, ele conseguiu deixar um carinho muito grande pela música sertaneja raiz. Eu acho que esse foi o principal legado dele. Zé Campeiro, como pai, era o melhor pai do mundo. Nunca, nossa, não tenho o que falar, só coisa boa do Zé Campeiro, meu pai. Como artista, nossa senhora, depois que eu peguei uma certa idade, eu cresci assim, em viola, violão, tropeçando ali em instrumento, viola, violão, mas eu fui invocar com esse negócio depois quase na horinha dele ir embora. Meu pai sempre foi muito profissional, né? Era um trabalho que ele realizava às vezes em casa, ensaios em casa, mas a gente percebia que tudo isso que ele fazia era de uma forma muito profissional. A gente via, né, ele corrigindo pequenos erros para que chegasse, se tivesse 5 pessoas assistindo um show, ele queria fazer um show perfeito. Apesar dele ser bastante profissional e bastante rígido nessa questão profissional, também a humildade em tudo, né? Ele podia receber um artista já consagrado da mesma forma que ele recebia uma pessoa que viesse procurar para divulgar trabalho na rádio. E isso marcou muito, essa humildade dele, essa simplicidade em toda a vida dele, em todos os aspectos. Não vou nem dividir com pai e profissional, né? Que para mim meu pai foi assim, pai e profissional muito junto. Eu tinha 5 anos de idade, meu pai me levou para a Rádio Itajubá para cantar Beijinho Doce. Aí ele me sentava assim na mesa de som, a Rádio Itajubá era ali na praça, e eu tinha muito medo de subir a escadaria da Rádio Itajubá, que era cheio de buraco assim no assoalho. É onde é hoje aquele prédio da biblioteca, né? E meu pai me levava lá para cantar Beijinho Doce todo domingo de manhã. Então ali era religioso. E eu fui crescendo, eu cresci junto com tudo que ele passou, né? E principalmente a humildade. E uma coisa que eu queria ressaltar, que a Renata falou, é que ele sempre falava que a música não dava dinheiro, ele não podia criar gente só com música. Apesar de ser a paixão dele, ele não podia criar gente só com música. Então ele teve outros trabalhos, outros empregos, ele sempre trabalhou muito, trabalhou duro mesmo. Uma coisa que ele conservou demais era a humildade. Meu pai assim, sempre foi uma pessoa muito humilde. A gente tropeçou em violão em casa a vida inteira. Ele incentivava muito que a gente procurasse estudar, né? E ele trabalhou muito para isso. Ele trabalhava na rádio, ele trabalhava em outros empregos também, para garantir o nosso estudo. E todos nós nos formamos e eu lembro que na minha formatura, na minha colação de grau, eu estava com a minha professora, a gente foi tirar uma foto, ele bateu nos braços dela e falou assim, essa aqui eu formei no braço da viola. E é uma frase que eu guardo e é isso mesmo. Ele trabalhou na viola para pagar os estudos, para garantir que a gente tivesse condições melhores. Maravilhoso. Tudo de bom. Tudo de bom. Ele adorava os filhos. Nós brigávamos, mas eu tinha ciúmes dele. Eu gostava dele. E ele também gostava muito de mim. Eu vou encontrar com ele lá do outro lado. Ainda vou dar um puxão de orelha nele, porque ele foi e largou eu aí, né? A música do pai, as músicas dele era tudo assim, ele tem várias letras do meu pai, né, que é uma misturada na outra, uma dentro da outra, você pode ver que não tem, uma não foge da outra, é tudo dentro daquele contexto, sabe? Tudo dentro daquela
Você pega uma lá, pega uma aqui, pega outra aqui, pega outra aqui. É tudo aquilo, sabe? Então isso aí é uma coisa bonita da gente se ver, né? E ainda hoje, as músicas de Zé Campeiro ecoam pelas cordas do tempo, inspirando e emocionando os que as ouvem com o coração. A música A Viagem, que é a música que ele fez, e eu vou dar uma palhinha. Tem ser humano que não quer compreender que aqui na terra nós estamos de passagem, só aguardando nosso ponto de partida para embarcarmos para uma longa viagem. Não é preciso levar roupa e nem dinheiro. Pra onde vamos não vai ter com que gastar. Basta somente praticar as boas obras, para Jesus Cristo poder nos recompensar. Eu fico até emocionado, né? É uma palhinha que eu dei uma misturadinha nela aqui, mas é uma palhinha. Eu fico emocionado com a sensibilidade, né, do caboclo sertanejo, do homem sertanejo, ter essa riqueza de entender o que é a vida, né, de expor o que é a vida para os outros, de assumir essa posição que é a vida, que ninguém é melhor do que ninguém, que não existe profissão melhor do que ninguém, que todo mundo vai para o mesmo lugar e tal. E o que ele lembra? Ele lembra a parte espiritual, né? Fazer o bem. Não é o dinheiro, não é a riqueza, não é o poder, não é nada que vai nos decidir na espiritualidade, né? O que vai decidir é fazer o bem. A viagem, eu costumo falar que essa viagem não foi eu que fiz, não. Fizeram ela na minha cabeça porque eu fiz dormindo, sonhando. Sonhei com a música no sonho todinho, porque eu moro lá pertinho do cemitério, todo finado eu vou lá no cemitério, mas eu costumo ir de tarde, porque à tarde assim não tem muita gente, né? E eu cheguei lá esse dia, rapaz, eu vi lá, tava dando até uma chuvinha fina, muitas flores nos túmulos, outro com mais poucas flores, outro abandonadinho lá no cantinho, né? Parece que bateu na minha cabeça e falou assim, vai fazer um trabalho disso aí. E eu cheguei em casa e falei, vou fazer nada, sentei na televisão, mas toda hora batia na cabeça. Dali eu fui dormir, sonhei a música todinha no sonho, levantei e passei pro papel. Até Jesus que não precisava morrer, veio pra dar o testemunho da verdade. Em 9 de fevereiro de 2015, a viola emudeceu. No entanto, a dor de não ouvir mais seus acordes faz-se suportável na medida em que vemos o nome Zé Campeiro valorizado como um filho ilustre de Itajubá, cidade que tanto amava. Foi homenageado por toda a imprensa regional e pela Academia Itajubense de História, coroando com honra a sua trajetória e enchendo de orgulho seus inúmeros fãs, amigos e familiares. A herança desse artista tão sincero que inspirou sua arte até os últimos dias é para nós, mineiros brasileiros. E o que ele influenciou a música sul-mineira foi uma enormidade, porque na época as Y5 Rádio Itajubá tinham um alcance maior e tinha poucas rádios por aí. Então a influência era dele. E ele não media esforço para sair nos fins de semana cantando nos mais diversos rincões. Tanto é que nós somamos hoje aí uma meia dúzia de 8 ou 10 parceiros ao longo do tempo, e foram pessoas que foram projetando a música sertaneja, né? Pela influência dele, porque ele era muito inteligente. Um exemplo para nós, né, que gosta de cantar, e que tem companheiro, que tem dupla, que tem banda, né? Levar as coisas a sério. A música sertaneja é uma coisa séria, né? Então ele compunha. Você vê as letras dele, tudo coisa boa, assunto interessante. Então, isso faz que a gente também espelhe nele para fazer também coisa boa, né? Gravar coisa boa, música boa, para ficar para a geração futura. Era uma pessoa alegre, piadista, contava piada, aquelas piadas bem caipira, sabe? E contava as histórias do passado dele que alimentava os sonhos da gente que estava começando no rádio na época, né? Então ele trazia uma bagagem de histórias
que acabou fazendo parte das nossas vidas, de quem estava do lado dele. E eu praticamente a vida toda eu trabalhei com o Zé. Trabalhei com ele no forró que ele tinha, né? Durante a semana fazia o programa junto com ele. O Zé cantando, ele era muito bom, tocava muito bem. Agora o Zé era um bom compositor que não foi muito reconhecido, mas um compositor de primeira ordem. O Zé tem uma música, depois eu posso cantar para vocês verem, chama Grito de Alerta, a música. Mas aos 30 anos atrás, que ele escreveu, a música está falando do mundo de hoje. Ele pegou o mundo de hoje, o atual que nós estamos vivendo. Fala da motosserra, das águas que sumiu, dos passarinhos que sumiu. Na música fala tudo, entendeu? Ele tinha um pensamento mais avançado, ele gostava de ir mais na frente um pouco da música sertaneja. Ele abriu porta para muitas duplas. Eu acho que teve uma época que ele fazia um programa de show daqueles da região nossa, que lá e apresentava. E ele dava conselho para muita gente para ir mais na frente, aprendendo mais. E ele foi um dos legados dele foi isso, dar o ensinamento do que ele já sabia, passando para as pessoas o caminho que tinha que trilhar para poder ir lá mais na frente e ficar feliz. Ele foi um professor da música sertaneja dentro de Itajubá, né? Deixou muita letra gravada, inclusive tem uma pasta que ele deixou para mim aqui, né? Tá aqui, né? Esse embornalzinho que eu cheguei com ele aqui agora, esse embornalzinho preto que você viu chegar, era dele, ele deixou para mim, né? E deixou uma pasta com todas as letras dele, tá nessa pasta aí, certo? E ele falou, vou deixar para você, Rosano, porque você vai trabalhar em todas essas letras minhas, né? Eu não sei se eu vou também conseguir pôr essas letras, tudo que ele deixou para mim, né? Então isso aí foi ele, como eu fiz uma música para ele na época que ele morreu, né? Tá gravada, a música, eu pus o título da música, Exemplo de Violeiro. Porque ele era um exemplo de violeiro, um exemplo de pessoa, um exemplo de pai também, de família. Ele era fora de sério, né? Nossa, meu pai é excelente pessoa, humilde, honesto, trabalhador. Foi o que ele deixou para nós, entendeu? Tá guardado aqui no meu coração. Tudo de bom, viu? Todo mundo adora. E quando ele morreu, ia muitas pessoas lá na porta de casa saber, pedir a música, o CDzinho dele. Eles gostavam, né? Um homem além de seu tempo. Na sutileza de suas canções tinha poesia, verdade. Suas letras são atemporais. Pessoas assim são diferenciadas, né? Fazermos este documentário nos mostrou um pouco da beleza, espontaneidade e humanidade de Luiz Rodrigues da Silva, o Zé Campeiro. Olha, para mim foi uma imensa alegria, uma grande honra poder fazer parte da produção desse documentário, né? O Zé Campeiro entre cordas e versos. Eu sinto muita gratidão por esse momento, né? Um momento aí de grande responsabilidade, né? De passar para a tela o que é Zé Campeiro de verdade, esse artista tão especial, né? Eu confesso que em alguns momentos foi até difícil realmente segurar a emoção, né? Ao estudar o material, né, artístico de Zé Campeiro. Muitas vezes, né, acabei me emocionando ali porque Zé Campeiro era muito verdadeiro, né? E tudo que realmente é de verdade emociona as pessoas. E aqui se acaba a nossa história. Mas a história de Zé Campeiro não tem fim. Estará sempre viva nas notas e nas vozes de cada novo e velho violeiro nos mares de Minas. Para nós, nos restam as suas lições, suas memórias e as suas canções. Mas a vida é assim mesmo, né? Hoje a gente anda aí pelas ruas da cidade aí, é muito fácil encontrar senhor, senhora de idade. Ô Zé,
volta pro rádio. Que saudade que eu tenho daquele programa na beira da Casa Grande. O outro fala assim, ô Zé, e o forró, Zé, não volta mais? Dentro do meu peito eu trago, num cantinho bem guardado, o nome de dois artistas que sempre serão lembrados. Zé Campeiro e Campeirinho, dois violeiros respeitados, nas ondas amigas do rádio, por toda era esperado. Uma viola é um violão, dois peitos muito afinados, que alegrava os corações dos ouvintes apaixonados. Mas esta grande alegria o tempo ingrato mudou. Deus levou o campeirinho, o Zé Campeiro ficou. Faltando o parceiro, Zé Campeiro não parou, cantou com muitos amigos e a viola não parou. A guarânia do adeus em nossa mente ficou. Zé Campeiro está com Deus e só a saudade ficou.